Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos ao canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo, eu sou compositor e produtor musical e a ideia aqui é tentar explicar de uma forma mais científica e analítica a música que você ouve todos os dias. E já que esse é o primeiro vídeo do canal, então vamos começar do começo e tentar explicar, afinal de contas, o que são notas musicais. Bom, você já deve ter ouvido falar que o som, ou aquilo que a gente entende por som, nada mais é do que uma onda mecânica se movendo pelo ar. Se você não sabe disso, então atenção porque eu vou falar agora. O som é uma onda mecânica se movendo pelo ar. Tá, mas o que isso significa? Bom, quando a gente fala de ondas, a gente está falando sempre de certas perturbações que se propagam pelo espaço, que seguem um ciclo lógico de compressão e descompressão, e compressão novamente e descompressão novamente, e assim sucessivamente. Agora, quando a gente fala de ondas mecânicas, a gente está falando especificamente de tipo de onda que precisa de um meio material para se propagar. E esse tal meio material, ele pode assumir muitas naturezas diferentes. Ele pode ser sólido, líquido, gasoso, enfim, ele precisa ser matéria. E talvez o exemplo mais claro e mais corriqueiro que a gente tenha de ondas mecânicas sejam aquelas que se propagam pelas águas do mar. E como eu já falei no começo da explicação, aquilo que nós entendemos por som nada mais são do que ondas se propagando pelas partículas do ar e atingindo os nossos órgãos sensoriais. E se essa ideia do som como onda se propagando pelo ar te parece um pouco abstrata e esquisita demais, eu recomendo que você veja o episódio número 5 da série Cosmos, a nova série Cosmos, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Nesse episódio ele faz uma demonstração bastante interessante de como seriam essas ondas sonoras se a gente tivesse a capacidade de enxergar elas. Mas, em todo caso, vamos seguir. Bom, na condição de ondas, as ondas sonoras são sujeitas a algumas propriedades universais que atingem todas as ondas que a gente conhece, desde as ondas eletromagnéticas, que incluem a luz, o raio-x, as ondas de rádio, coisa desse tipo, até, como eu já falei, as ondas do mar e, obviamente, as ondas sonoras. E se o som que a gente ouve pode ser identificado como um tipo de onda, eu diria que cada uma dessas propriedades fundamentais das ondas tem capacidade de interferir na forma como a gente percebe o som. A gente tem, por exemplo, a amplitude, que diz respeito ao tamanho da onda em relação ao eixo perpendicular ao seu eixo de propagação. Quando a gente fala de som, essa propriedade está diretamente ligada à potência sonora e à nossa capacidade de perceber o som como tendo um volume mais alto ou mais baixo. Mas fica tranquilo que a gente vai ter um vídeo só para falar disso. Uma outra propriedade bastante importante do som, e que você talvez já tenha ouvido falar, é a sua velocidade. Como aquilo que nós entendemos por som é uma onda mecânica que se propaga pelas partículas do ar, a velocidade de propagação do som está diretamente relacionada às condições em que essas partículas se encontram. Então, a velocidade do som ela vai sempre variar de acordo com a temperatura e a pressão, mas a gente pode generalizar e colocar que na nossa experiência o som se propaga em média em 340 metros por segundo. Ou seja, todos os sons que estão chegando ao seu ouvido nesse momento estão se propagando pelo ar com exatamente a mesma velocidade. E é aí que a gente começa a chegar na parte realmente interessante para esse vídeo. Duas outras propriedades que o som tem e que são características a todas as ondas são aquilo que a gente chama de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, e a frequência. Bom, o comprimento ele é bastante autoexplicativo, ele diz respeito ao tamanho da onda em relação ao seu eixo de propagação. E por convenção, quando a gente fala de ondas sonoras, ele é sempre medido em metros. Já a frequência é um conceito um pouquinho mais complexo, mas não tanto assim. Eu não disse lá no começo que as ondas se propagam pelo ar seguindo ciclos de compressão e descompressão e assim sucessivamente? Pois é. A frequência diz respeito a quantas vezes uma certa onda consegue repetir esse ciclo em um determinado período de tempo. No caso, por convenção, as frequências são medidas em ciclos por segundo, uma medida também conhecida como Hertz. E quando a gente fala de som, as frequências que nós, seres humanos, somos capazes de ouvir estão inseridas em um espectro que vai desde 20 Hz até 20.000 Hz, ou 20 kHz. E é aí que a coisa começa a ficar legal, porque a velocidade do som é justamente determinada pelo produto entre essas duas grandezas, a frequência e o comprimento de onda. Então, uma das equações mais importantes da ondulatória é também uma equação bastante simples, que ela diz simplesmente V é igual a lambda vezes F, ou seja, velocidade é igual a comprimento de onda medido em metros, vezes a frequência, medida em ciclos por segundo. E o legal mesmo dessa relação é que se a gente considera a velocidade como uma constante, como é o caso,
A frequência e o comprimento de onda, eles vão sempre seguir uma relação de proporcionalidade inversa e de autorregulação, ou seja, quanto maior é o comprimento de onda, menor é a frequência, e vice-versa. Ou seja, as ondas que nós seres humanos somos capazes de ouvir e perceber como som, elas variam desde um tamanho que vai de mais de 15 metros até alguns poucos centímetros. E o interessante disso é que se a velocidade do som não fosse uma constante, dadas as mesmas condições de temperatura e pressão, essas relações seriam completamente quebradas. Ou seja, imagina se o comprimento de onda fosse uma constante. Se fosse assim, necessariamente as ondas que tivessem frequências maiores seriam mais rápidas do que aquelas que tivessem frequências menores. E o mesmo acontece se a frequência fosse uma constante. Nesse caso, as ondas que tivessem comprimentos de onda maiores seriam muito mais rápidas do que aquelas que tivessem comprimentos de onda pequenos. Tá, mas até agora você só falou, mas o que isso tem a ver com nota musical, cara? Pois é, e é aí que a gente entra na relação entre frequências e alturas. Porque o que acontece é que essa capacidade que o som tem de se apresentar em diferentes frequências está diretamente relacionada à nossa capacidade de perceber o som como sendo agudo, médio ou grave. Então, basicamente, quanto maior é a frequência de um som, mais agudo a gente percebe ele. E é por isso que no universo da música a gente diz que sons mais agudos são mais altos e sons mais graves são mais baixos, porque os sons mais agudos têm frequência mais alta. Isso não tem nada a ver com volume. E para você conseguir entender isso na prática, a gente vai fazer aqui um pequeno experimento. Eu vou pegar um som arbitrariamente com uma frequência definida e artificialmente eu vou aumentar a frequência dele. E a gente vai ver o que acontece. Pois é, você deve ter reparado que eu vim dobrando as frequências, desde 100 Hz até alguns milhares de Hz. E percebe como o som veio ficando cada vez mais fino ou mais agudo conforme a gente veio aumentando as frequências? Pois é, então exatamente essa é a relação que a gente tem entre frequência e altura. Agora, o que será que acontece se ao invés de dobrar as frequências, eu criar uma distinção entre elas em um nível um pouco mais discreto? Vamos ver? Olha só. Bom, variando os valores de frequência de uma forma discreta, eu consegui criar uma distinção clara entre elas, sem criar uma grande distância, como estava acontecendo antes. Então, se eu escolher bem as frequências que eu vou tocar aqui, será que a diferença entre elas não vai ser suficiente para eu criar algo parecido com música? Olha só, isso ficou parecido com um negócio que eu tocava quando era criança. Eu já ouvi isso antes. Calma aí. Bom, então, se só escolhendo frequências diferentes eu consigo criar uma melodia que é igualzinha à melodia que eu toco no violão, então isso significa que as notas musicais nada mais são do que diferentes frequências. Fim do vídeo. Não, mas peraí. Imagina só o caos que seria se no nosso dia a dia a gente tentasse tratar as notas puramente como frequências diferentes. 330, 250, 392, 250, 330, 294, 262, 294, 330, 294. Pois é, eu acho que não funciona muito bem. Pois é, mas em algum ponto da história foram atribuídos nomes bastante simples a esses valores de frequência, o que facilitou bastante a nossa vida. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, sol. Mas então, de onde vêm esses nomes? Pois é, e é nesse ponto da nossa história que entra um monge italiano do século XI chamado Guido d'Arezzo.
Pois é, acontece que o Guido, para os íntimos Guidão, foi um personagem importantíssimo na estruturação e na fundamentação daquilo que hoje a gente entende por música ocidental. Para começo de conversa, mesmo se você não for músico, você já deve ter visto algo mais ou menos com essa cara aqui. Isso é o que nós chamamos de partitura, que nada mais é do que um sistema bastante eficiente e eficaz de escrita e leitura musical, que permite que, com o devido treinamento, eu consiga, só olhando para um papel, aprender uma música que eu nunca ouvi na minha vida. Agora você me pergunta, na época do Guidão, tinha partitura? Não! Nessa época dele, tudo que era música era transmitido oralmente ou por meio de umas anotações que não eram lá muito eficazes. Então o que o Guido fez? Ele inventou a partitura. E é claro que as partituras que a gente tem hoje, elas receberam uma série de atualizações e sofisticações e modernizações. Mas a base do sistema que nós utilizamos até hoje estava todo lá na obra do Guido d'Arezzo. E agora, uma outra contribuição importantíssima do Guidão para a música ocidental foi um certo hino a São João Batista. Não se sabe ao certo se foi realmente o Guidão que escreveu a música dessa obra, mas o que realmente importa é o que ele extraiu dela. Então a gente ouve agora. Conseguiu perceber alguma coisa de familiar aí? Se não, vamos ouvir mais uma vez, agora tentando acompanhar junto com a letra. Agora, caso você ainda não tenha conseguido perceber o que está escondido nessa música, eu tomei a liberdade de isolar as partes que interessam. Então preste atenção nisso. Pois é, então o Guidão ele foi a primeira pessoa que deu os nomes, ou que começou a dar os nomes que hoje nós conhecemos para as notas musicais. E tudo baseado no tal hino a São João Batista. A música em si ajuda, porque cada início de verso dela tá em uma nota diferente. E ele simplesmente pegou as sílabas iniciais de cada verso e transformou essas sílabas nos nomes das notas que hoje a gente conhece. E é claro que, assim como as partituras, esse sistema também foi sofrendo as suas alterações e as suas modernizações. Por exemplo, eventualmente adicionou-se uma sétima nota, que era o Si. Eventualmente criaram-se os sustenidos e os bemóis, que são equivalentes às notas pretas do piano. E eventualmente, um outro italiano que atendia pelo nome de Giovanni Battista Doni resolveu substituir o nome ut da primeira nota por dó. Qualquer semelhança entre a sílaba dó e o nome Doni é mera coincidência. Em todo caso, a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso. Mas o fato é que a partir desse processo, a gente chegou em um sistema de 12 notas, que são as 7 notas brancas do piano, por assim dizer, que vão do Dó até o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, e as 5 notas pretas do piano, que em música a gente chama de acidentais, que são os bemóis e os sustenidos. Mas a gente vai ter tempo para falar só disso com mais calma. Então, essencialmente, a gente pode concluir que as notas musicais são valores de frequência específicos, aos quais foram atribuídos os nomes que tiveram o início de sua origem com o Guidão, e que podem ser combinados entre si para a criação de música. Não, mas calma aí. Se são só 12 notas musicais, por que tem tanto risquinho nesse negócio aqui, hein? Olha, tem muito mais que 12 aqui. Que palhaçada é essa? Pois é, vamos voltar para a primeira explicação que a gente fez com frequências. Você lembra o que acontecia quando eu ia dobrando os valores de frequência? Acontece que em música, toda vez que a gente dobra o valor de frequência de uma determinada nota, a gente considera que a nova nota que a gente obteve é, por assim dizer, uma nova versão da nota antiga, ou seja,
100 Hz e 200 Hz representam duas versões de uma mesma nota, que vai receber o mesmo nome. E é a isso que em música nós damos o nome de oitavas. Ou seja, se por exemplo eu tenho uma nota Lá que tem um valor de frequência de 220 Hz, e eu quero obter notas Lá mais agudas, basta ir multiplicando esse valor por 2. Ou seja, a frequência 440 Hz também vai representar uma nota Lá, a frequência 880 Hz também, assim como 1760 Hz e assim por diante. Mas da mesma forma, as frequências abaixo, se eu for dividindo essa frequência por 2 sucessivamente, também serão notas Lá, ou seja, 110 Hz, 55 Hz, 27.5 Hz, todos esses são notas Lá. E é por isso que mesmo que nós tenhamos um sistema baseado só em 12 notas, um instrumento como o violão, por exemplo, tem um número de posições possíveis que é muito maior que 12. Porque assim eu consigo ter acesso não apenas a uma nota Lá, mas a diversos Lás possíveis. Ou seja, todas essas são versões diferentes de uma mesma nota. E essas razões numéricas entre diferentes frequências sonoras são o que nós chamamos de intervalos. E as oitavas nada mais são do que os intervalos mais simples que a gente pode obter no universo musical. Mas fica tranquilo porque a gente vai ter um vídeo inteiro também só para falar sobre isso. Então, antes de terminar, vamos tentar recapitular tudo o que a gente viu hoje. Primeiro, nós vimos que o som é uma onda mecânica e que, como todas as ondas, ele necessariamente obedece às frequências. Segundo, nós vimos que as diferenças entre as frequências possíveis do som são o que nos faz perceber diferentes sons como tendo diferentes alturas ou como sendo mais graves ou mais agudos. De forma que aquilo que nós chamamos de notas musicais nada mais são do que nomes atribuídos a diferentes valores de frequência sonora. Nomes esses que foram criados pelo monge italiano Guido d'Arezzo, o famoso Guidão, a partir do hino a São João Batista, no século XI. E por fim, nós vimos que uma mesma nota ela pode existir em diferentes faixas de frequência, as famosas oitavas, que são obteníveis quando se multiplica ou se divide uma determinada frequência pelo valor exato de 2. Então é isso. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua atenção. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, das informações que eu trouxe aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira complementar alguma informação que eu trouxe aqui, por favor, fique à vontade para usar o espaço dos comentários para isso. E é claro, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Novamente, muito obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo episódio de O que é Música. Adeus!